E aí, galera do Terceirão, muito bom dia. Mais uma quinta-feira em nossas vidas, né? Com as bênçãos. Que bom. Então, galera, olha, pessoal de São Pedro, né? E então, Baixa Grande do Ribeiro, todos os alunos do Terceirão aí, o Enem chegou, hein? E hoje nós temos aqui alguns convidados da literatura brasileira contemporânea, incluindo piauienses. Olha aí, não é? Aos pouquinhos a gente vai revelando esse patrimônio do Piauí. Né? Grandes autores, né? Bons livros. Né? Não são todos, mas a gente vai focando naqueles que já receberam os aplausos do público, né? E o olhar da crítica. Valeu! Pois vamos lá, hein? E então, beleza? Literatura brasileira do modernismo contemporâneo. Né? Próximo do nosso tempo. É a ficção urbana, regionalista e psicológica. E um dos autores convidados, né, é o parnaibano Assis Brasil. Né? Já foi patrono do Salão do Livro do Piauí, patrono do Salão do Livro lá de Parnaíba, né? E tanto um quanto o outro tem um espaço, né, com o nome dele definitivo, enquanto tiver Salão de Livro, né? E aí vem outros autores contemporâneos da ficção, né, psicológica, intimista, social, Milton Ratum, de origem libanesa, Rubem Fonseca e alguns outros. Né? Alguns nomes que repercutem. Uns estão vivos, outros faleceram recente, mas são contemporâneos. E vamos conhecer esses autores. Tá legal? Pois vamos lá, ó. Aqui para a gente poder perceber melhor, ilustrar o nosso encontro, né? Já estudamos Guimarães Rosa, Clarice Lispector, né? Agora vem os outros, né, contemporâneos. Já passamos aqui pelo piauiense Ogerrigo de Carvalho, de Oeiras. E agora vem outro piauiense famoso de Parnaíba, Assis Brasil, falecido recentemente, não é? Bom, e lembrando outros nomes importantes da ficção contemporânea. Chico Buarque, né? O Dalton Trevisan, olha aí, né? João Ubaldo Ribeiro, Lígia Fagundes Telles, também falecido recentemente, falecido também o João Ubaldo Ribeiro. Ficção modernista contemporânea. Preciso muito que o Terceirão perceba, né, a atualidade. Né? A geração é de 45 aos dias atuais. Mas, nesses dias atuais, nesse longo percurso até 2022, até os dias atuais, são os neomodernistas, né, pós-modernistas, contemporâneos. Né? A palavra contemporâneos ela é curiosa, porque traz exatamente essa intenção de dizer que são autores desses últimos 40, né, 30 anos, mais ou menos, tá bom? E alguns estão vivos. Chico Buarque, Dalton Trevisan, né, por exemplo, e o Milton Ratum, Rubem Fonseca, né? Muitos outros que vou apresentar para vocês aqui. São os nossos convidados. Né? É a ficção, né, do modernismo brasileiro contemporâneo. A palavra contemporâneo aí, contemporânea, é que vai dar esse tom do momento atual. Valeu? Pois vamos ver o contexto para a gente poder, características, né? Muita preocupação com a linguagem, isso é o tom, né, da literatura do modernismo todo. E cada vez mais essa exigência
se faz presente nos autores contemporâneos. Quebrar esses limites, né, da prosa e da poesia, né? E aí vem o código linguístico como o foco principal. Claro, vez por outra, unindo tradição e modernidade. É outro detalhe muito curioso, hein? É exatamente isso aí. Né? Bom, nós temos dois grandes blocos, né, dessa literatura. O bloco da prosa regionalista, que vai se misturando com o bloco da prosa urbana, urbe, cidade. Né? Orbe é o planeta, urbe, cidade. E o nosso autor, o Assis Brasil, ele vai oscilando entre os dois blocos. O bloco regionalista, né? Claro, com suas nuances sociais, né? E a galera toda aí do Terceirão, e as nuances urbanas, né? Aí a galera toda, a Camila, né? Claudinei, Adriana, que bom. Isso aí, Elza, Terceirão todo, né? Que está aí de cara com o Enem, né? Vamos conhecer esses autores contemporâneos, né? Muito preocupado com a crise do ser, né? E essa crise do ser, ela tem um choque muito grande, né, nesses autores contemporâneos. E de 45 até os dias atuais, nós tivemos vários movimentos que vamos ter a oportunidade de conhecer: o concretismo, o tropicalismo, a poesia marginal dos anos de 1970, né? E a coisa vem vindo, né, até os dias nossos. Né? Daí, e vamos conhecer um pouco das novas tendências da ficção do final do século XX, agora passado, pertinho, né? E agora início do século XXI. Olha aí, já são 22 anos dentro do século XXI, já tem uma geração aí, hein? De bons autores, jovens autores publicando, hein? Vamos ver isso no campo da ficção e vamos ver isso no bloco, no campo da poesia, né? Olha o detalhe, novas tendências, né, da ficção, que é o nosso caso agora, do final do século XX e início do século XXI. Então, o professor de literatura, né, tem essa responsabilidade de chamar a atenção do aluno, né, da terceira série, para esse detalhe do tempo, né, da inflexibilidade do tempo. Né. O tempo não tem como você segurar. Né. Então, é preciso a gente acompanhar com muito cuidado essa evolução, né, da literatura contemporânea, né? Muito preocupada com o código linguístico, com novas formas, novas posturas, né? Técnicas que já vêm, né, dando certo. O fluxo de consciência, por exemplo, que a Clarice Lispector vai fundo nisso aí. O realismo fantástico, né? Os absurdos, né? Para poder, são desvios para poder mostrar realidades assim brutais. Né? É o caso do realismo fantástico. Né? Vamos conhecer isso aí, hein? Olha aí o Assis Brasil, nosso convidado de romances, né, regionalistas, né? Claro, piauienses, né? O solo piauiense, o social, o histórico, o geográfico, né? Vem tudo isso atrelado. Né? De 1932, galera, em dezembro agora, próximo passado, agora vai fazer um ano no próximo mês, ele faleceu. Né? Ele é de Parnaíba, premiadíssimo esse autor. Né?
Grandes prêmios ele recebeu. O maior de todos foi o prêmio Machado de Assis, da Academia Brasileira de Letras, né? A gente estava no Salão do Livro com ele, e ele, quando anunciaram o prêmio dele, né, foi uma grande alegria para ele e para nós todos, né, que estamos envolvidos com a literatura dos autores do Piauí. Eu gosto dessa arte aqui, desse sorriso dele, né, muito simpático, né, estabeleceu uma empatia muito forte com os leitores e os críticos, né, e da APL, né, ele. E aqui o professor enxerido com ele, no Rio de Janeiro, né, nós dois lá na Academia Brasileira. Olha o professor como é enxerido aí, terceirão. Aqui no auditório, o auditório é o auditório José de Alencar, lá na academia, né? E aí nós dois aí, olha, foi uma alegria imensa. E aí partiu o convite para ele vir para o Piauí. Pois não é que ele aceitou? E os últimos 15 anos da vida dele foi aqui, amadíssimo, né? Lido, respeitado, né? Bom demais, foi ótimo. Ele é um escritor, né? É jornalista, também ele exerceu, ensaísta, escreve artigos críticos, e foi um professor também, e exerceu temporariamente essa função, juntar elementos históricos, né? Na verdade, tem uma palavra clássica, rara, né, culta para ele. Gente, ele foi um polígrafo. Que é isso, né? Polis, né? Muito, escreveu muito, né? Muitos livros, né? Viveu disso, viveu de escrever. Isso é uma raridade no Brasil, né? Pra vocês terem uma ideia, são mais de 130 títulos. Incrível, né? Romances para criança, adolescente, adulto, de todo jeito, né? Pra você ter uma ideia, são mais de 130 títulos. Tem para todos os gostos, né? Mas a venda maior, imagine, né? Claro que não são todos os livros que têm esse pique junto ao público e à crítica. Alguns são clássicos, né? Já são marcantes na vida do leitor e do professor. E é isso que a gente vai mostrar para vocês, lógico, né? Assis Brasil, tenho muita honra em falar, trazer para vocês, porque a relação foi muito estreita dele nesses últimos 15 anos com o Piauí e conosco. Porque todo ano, né, ele conosco no Salipe. E os espaços no Salipe e no Salão de Parnaíba estão garantidos para ele, né? Andou muito conosco. Nós vamos destacar os romances urbanos em relação ao Piauí, regionalistas do Piauí. Isso é o que nos interessa mais, né? E se você encontra o livro dele, muitos, né? As livrarias de Teresina estão, né, tem vários títulos dele, né? Os que bebem como os cães, Beira Rio, Beira Vida, muitas obras e títulos infantos juvenis tem muitos também, né? Então convido vocês para ler Assis Brasil, vale a pena, é um grande autor, um dos bons autores, né, da literatura brasileira contemporânea e da literatura piauiense. Bom, são ele, Jorge Rego, Enéas Barros, Otton Lustosa, são exemplos de ficcionistas. Olha a palavra, hein? São prosadores. Eu não estou falando de poetas ainda. Estou falando de prosadores. Valeu? Pois vamos lá, hein? Então, as narrativas deles são narrativas, assim, chocantes, né? Entre o regional e o universal. Psicológicos, são textos diferentes, chamam muita atenção.
porque ele trata da condição humana, né? Problema social, problema político, muito forte na obra dele. Dezenas de livros, infanto-juvenil, né? E romances históricos também. Tem para todos os gostos. Vamos cuidar da literatura piauiense, hein? Esse nosso patrimônio, nós é que temos que cuidar. Vamos esperar por quem? Por favor, hein? E então, vamos lá. Aqui uma fotografia dele, né? Na maturidade dele, né? O escritor e o público. Público garantido. A obra dele. Né? Principalmente para o clássico, que é o volume, a tetralogia, né? E aqui ele confidencia, né? O porquê que ele escreveu 4 romances, né? Tomando como foco nas raízes, né? A infância dele, o que ele viu, o que ele ouviu, né? São experiências que ele guardou e isso serviu de matéria-prima para a obra dele, né? Mundo ficcional que ele escreveu por conta da infância dele, né? Muito bom. Vamos lá, hein? Tá aqui. Beira Rio, Beira Vida, que é uma obra premiadíssima, né? Aliás, é o primeiro romance do Piauí, possivelmente, que ganhou prêmios, né? O Beira Rio, Beira Vida. Um título sugestivo, de 1965. Aí vem A Filha do Meio Quilo, uma coisa muito popular, interessante, né? O Salto do Cavalo Cobridor e Pacamão. É a tetralogia. Né? Aqui é o sucesso dele. Ele revira o Piauí, bota de ponta cabeça, né? Ele mostra o Piauí por dentro e por fora, né? Nessas páginas críticas. Né? Daí o Assis Brasil. Olha, vale a pena, hein? A gente conhecer esse grande autor. Né? Foi-se o homem, né? Mas a obra está aí, é o grande patrimônio, né? Tem mais, galera, tá aí, vamos lá. Bom, na infância dele, o livro Beira Rio, Beira Vida está muito ligado à infância dele, né? Por conta do Rio Parnaíba, lá em Parnaíba, né? Ele diz que o Rio Parnaíba é sempre um ponto de partida, né? Porque lá, durante mais de 2 séculos, né, foi um ponto, né, de concentração humana, de aglomerados humanos, por conta do comércio de exportação e importação. É a navegabilidade, né, do Rio Parnaíba. E lá tem o famoso Porto das Barcas. A coisa lá tem uma história extraordinária, né, para o Piauí. E o escritor, desde criança, ouvia isso, via certas coisas, e passou, então, quando adulto, a usar isso aí como matéria-prima. Aspectos, né, memorialistas da obra dele, em que ele registrou isso. E ele diz assim, ó, eu tenho uma entrevista dele, em que ele revela bem essas circunstâncias. Né? Abre aspas, eu cheguei a conhecer Luísa. É uma das personagens do romance Beira Rio, Beira Vida. Está aqui, ó. Aqui. Uma coisa está ligada à outra. Que era uma prostituta já velha, não é? Gente, o carinho com que ele trata desse tema, extraordinário. Né? Aposentada. Ela ia lá em casa pedir esmola. Olha o detalhe social, né? E eu, curioso, ele era criança. E eu, curioso, perguntei um dia à minha mãe qual era a história da Luísa. Ela me contou, a mamãe, claro. Por alto, né? Claro, ele disse por alto, que significa uma coisa curiosa. Não se vai contar detalhes para uma criança, detalhes tão fortes como esse, né? Alguma coisa sobre a vida dela, uma filha, né? Aí
Tem um corte aqui, porque a entrevista é longa, né? Interessante, tem a Luísa e fala da filha, fala da avó da filha. Que coisa, né? Ou seja, ele chama a atenção para as gerações de prostitutas. Isso, poucos escritores brasileiros tiveram essa profundidade psicológica. Claro que tem alguns autores pelo Brasil afora que tocaram no assunto, mas não no nível do Assis Brasil. Vale a pena, hein? Bom, o Beira Rio, Beira Vida, como os outros 3 romances, né? Mas principalmente o Beira Rio, Beira Vida, é documental, né? De denúncia. Já sabemos qual é o conteúdo, né? É o drama, né, da prostituição na beira do cais, lá onde a gente realiza o Salão do Livro de Parnaíba, né? O Porto das Barcas, que por mais de 200 anos foi um ponto de concentração, né, de situação dramática da condição humana para a prostituição, lógico, né? Então é um romance social muito forte, documental, regional, mas de amplitude universal, porque trata da marginalização, preconceito, abandono. Cuidado com a palavra abandono. Não pronuncia abon. Não dá, não é? E ele vai trabalhando a técnica desse romance de maneira muito curiosa. É como se fosse uma peça de teatro, que tem como palco lá exatamente o Porto das Barcas, onde ele percebeu, né, o jogo, o apartheid, digamos assim, entre essa periferia da vida e a elite da cidade. Bom, incomodou, hein? Isso aqui. Incomodou muito, né? Ele foi genial, né? Porque todas as lembranças da infância dele ajudou na construção do poema. A gente chama isso reminiscências, né? Não confundir com autobiografismo. Reminiscências, lembranças do que ele viu, do que a mãe dele contou, e ele tomou aquilo ali como algo assim, ó, uma epifania muito interessante. Ele usa o discurso direto, os personagens falam do modo como são, né? E usou o indireto para fazer comentários, né? Juntar os dois, né? O dele e o da personagem. E o pensamento da personagem. Vamos conhecer isso. E então, olha aí vamos usar a palavra de uma maneira, não gosto muito de usar a palavra não, mas as gerações de prostitutas. Começa com a Cremilda. Essas gerações do cais, né, que dá a entender que durante mais de 2 séculos, esse comércio, entre aspas, né, e o comércio propriamente dito, né, gerou esse drama. A Cremilda é a mãe da Luísa, né, que é a mãe da Mundoca. Gerações, né, vão indo, mas um dia tem que acabar. E acabou. A grandeza da intenção dele é essa. É que esse determinismo que marcou as gerações de mulheres da beira do cais, né, quebrou esse determinismo com Mundoca. Essa é a sacada da obra, né? Um dia vai ter que acabar. E acabou. Mas está registrado no livro Beira Rio, Beira Vida. Convém uma boa leitura. Dá uma olhadinha aí na biblioteca da sua unidade escolar, né? Vê se tem algum livro do Assis Brasil.
Se encontrar o Beira Rio, Beira Vida, então tome emprestado, né? E faça uma boa leitura. Tá bom? Em síntese, mais ou menos, nós temos aqui um romance curioso, que é os que bebem como os cães. Né? Que coisa, né? Terrível, né? Os que bebem, né? Como os cães. Né? Os que bebem como os cães. Que negócio, que metáfora terrível, né? Pense aí um cão, né, bebendo, né? Você vê como a situação é curiosa, né? É uma imagem muito interessante. Isso é um livro político, ideológico, de intolerância política, onde o prisioneiro, né, está entre a cela, o pátio e um grito. O romance inteiro tem essa sequência repetitiva, terrível, né, de tortura do leitor. Você imagina o personagem. Então, o Assis Brasil é um escritor perigoso. Né? Convém, se você encontrar, né, leia o autor, vale a pena. Né? Aqui recomendando para esse livro de terceira série, Beira Rio, Beira Vida, e Os que Bebem como os Cães. Né? Muito legal. Até o suicídio do personagem. Né? Então, a morte do personagem, nesse sentido, é o segredo da obra, é a saída do personagem. Os capítulos são curtíssimos, mas repetitivos, de tal maneira que incomoda o leitor. Eu me senti incomodado quando eu li pela primeira vez. Digo, não é possível uma coisa dessa. Né? Torturado sou eu, não é mais nem o personagem. Mas é exatamente o que ele queria, o autor. Você sentisse um pouco desses tormentos do planeta, vai, não vai, né? Como, por exemplo, tantos anos do Muro de Berlim. Né? E aí ele faz um cruzamento intertextual muito curioso, do profeta Jeremias, né, e do professor, que é o personagem. E o professor é de literatura, eu não estou dizendo que eu me senti arrebentado, né? Digo, não é possível, né, uma coisa dessas com o professor. O professor merece, pronto, está aí. Né? De 42 anos, né? Então ele mistura personagens do professor. Né? E então, do profeta Jeremias e do filósofo Sócrates. Eu gostei dessas duas comparações desse professor, né? Porque, em geral, o professor de literatura incomoda muito. Porque na palavra literatura você vai encontrar sociologia, psicologia, filosofia, né? Todas aquelas estruturas da condição humana. Né? Então, o professor aí apanhou muito, né, dentro dessa cadeia. Né? É porque lá ele vai perder a liberdade. E o bem maior do humano é compreender o que é liberdade, a dele e a dos outros. Esse é o recado do livro. Repito, se você tiver a oportunidade de ir lá para a sua unidade escolar e dar uma olhadinha lá na biblioteca, né, por favor, se encontrar os dois livros, pegue os dois. E no final de semana você traça os dois. Né? Esqueça o celular, as conversas fiadas, não perca tempo. Leia as duas obras, vale a pena, hein? É a literatura piauiense. Tem grandes momentos. Tá bom aí, terceirão? Bom,
Essa prisão que esse professor fica, claro que é uma prisão que não tem um lugar determinado, né? É universal. Aquelas prisões da Sibéria, de lá da Coreia do Norte, aqui dos tempos difíceis da América Latina, enfim. E você não tem ideia de qual foi o tempo. Na cela, o personagem tem um reencontro consigo mesmo, né, e com a humanidade. No pátio, quando vai ao pátio, né, aquela sensação, né, o grito, né, é o lado curioso dos três momentos. Né. Significa esperança, resistência. Então, cabe aí, já que eu estimulei tanto vocês aí, você fazer uma boa leitura do livro. Né? Vale a pena. Escritor. E você encontra Os que Bebem como os Cães, uma edição lindíssima, né? Muito bonito. Né? Valeu aí, terceirão. E então? A essência do livro é isso, né? Opressão política, tortura física, psicológica. O livro é de 1975, como era que o Brasil e o mundo viviam. O planeta está pontuado de ditaduras, de autoritarismo. O título, Os que Bebem como os Cães, está perfeito. Rebaixar o ser humano à condição animalesca. Terrível, né? Eu achei o título uma sacada, né? Uma sacada artística maravilhosa. Maravilhosa essa sacada artística. Bom, essa questão da prisão, ela traz um clima de resistência, de revolta, mas traz um lado curioso, que é a questão do reencontro, né? Das reflexões com o mundo espiritual. E o valor perdido, que é o amor, né? Liberdade, a questão da incomunicabilidade, né? E como é uma condição extrema, né? Porque às vezes o preso político não tem saída, né? A única saída é aquela condição extrema, né? A morte, suicídio. Então, o tema do Assis Brasil é um tema chocante. É para leitor do nível da gente, do seu, do terceirão aí, né? De professores, alunos do curso de letras, pessoas que têm interesse em fazer uma boa leitura. Né? Não é leitura de entretenimento, não é leitura de diletante, é leitura de reflexão sobre a vida. Né? Então, um grande escritor passa isso para o leitor. E é o que o Assis Brasil faz com a obra dele. Né? Recomendável a todos. Valeu? Pois vamos lá, hein? Então agora outro convidado que faleceu em 1999, né, contemporâneo. Esse é da minha geração, nós líamos muito, discutíamos. Opa! A gente ficava admirado com ele, né? José J. Veiga. Né? Aqui é a foto dele já, uma certa idade, muito simpático. Né? Ele era um jurista, né? Jornalista, jurista, comentarista, tradutor também. O cara era bom, hein? Mas ele era mais conhecido como escritor. E o que marcou mais a minha geração
desse escritor foi como ele utilizou o realismo fantástico, né? O absurdo, né? Para poder encaixar temas sociais, né? Ele criou muita alegoria, fantasia, né? Para poder burlar a censura, lógico, né? E burlar a liberdade de expressão e denunciar injustiças sociais, regime brabo, né? Então, o autor foi um espetáculo maravilhoso, né? Ele não hesitava, ele jogava duro, né? Não tinha conversa, né? José J. Veiga, esse mundo de vaza-barros, a hora dos ruminantes, ixi, isso aqui causou um frisson danado para a gente, né? A hora dos ruminantes, né? As sombras de reis barbudos, socorro, bem, né? Aquele mundo de vaza-barros, a casca da serpente, de 89, o tema Guerra de Canudos, né? Ele deu um show. Claro que ele ganhou muitos prêmios, foi muito traduzido, né? Publicado nos Estados Unidos, Inglaterra, México, por aí vai. Noruega. Nossa, ele foi muito lido em outros idiomas, né? Seduziu a gente, minha geração toda, e ganhou o maior prêmio da academia, assim como Machado de Assis, como Assis Brasil, ele ganhou o maior prêmio, que é o prêmio Machado de Assis. Valeu? Está aí. Eu tenho A Hora dos Ruminantes, lógico, uma edição antiga, né? Antiga contemporânea, pronto. Ele era uma sensação, né? Quando saía um livro dele, a turma, vamos ler, porque era uma forma da gente também acompanhar a técnica que ele usava, que é do realismo fantástico, absurdo, né? Essas coisas de extraterrestre, naves, etc., né? Para poder desviar o sentido da obra dele, né? A Hora dos Ruminantes é a edição mais próxima, né? Aí você vê a natureza, olhos dentro né, do espaço da natureza, para poder mostrar a realidade sociopolítica. Ele criava cidades, cria nas obras dele cidades imaginárias, né? Olha, acontecimentos assim extraordinários, onde ele vai né, mostrando os desmandos, repressão, tudo isso. Geralmente a narrativa é curta, né? E vai zoomorfizando os personagens, né? E gerando absurdos, né? Essa personificação de animais, ele usa a técnica, né, das fábulas, né, para poder mostrar o absurdo, né? Na cidadezinha de Manarairema, o espaço dele é Manarairema. Aí a turma gostava muito, né? Muito bom mesmo o autor, contemporâneo, hein? E agora, quem está chegando aqui no nosso painel? Chico Buarque de Holanda, né? Aí. Esse professor, ele não é só compositor, porque cantor ele é muito ruim mesmo, a voz não é de cantor. Mas tem o Chico escritor, são 5, 6 romances já, né? Premiado, né? Só que ele é conhecido como letrista, mas já ganhou o prêmio Camões, hein? E o famoso prêmio Jabuti. Escreveu peça de teatro, né? Eu trouxe aqui uma muito famosa que é Calabar, né? Romancista também, nesse campo da ficção urbana e intimista, né? Aí ele vai mesclando o humor, né? A questão social. Bom, teve o Estorvo, que foi um grande sucesso. Benjamin, Budapeste, Leite Derramado, Essa Gente, O Irmão Alemão. Budapeste foi para o cinema, né? Está aqui o cartaz, né, do cinema, né? O filme, né? Budapeste, né?
Está aí, um dos autores contemporâneos, né? Produzindo, hein? E tem mais, hein? Quem chegou aqui, o nosso convidado, Milton Ratum, daqui do norte, né? Ele é do Amazonas, né? Descendente de libaneses. Ele é um professor universitário, professor de literatura, hein? Mas vamos ver se a gente encaixa para trazer o Milton Ratum para Teresina. Quem sabe no próximo Salipe, não é? Bom, relato de um certo Oriente. Mostra as origens dele, então. Como chegaram aqui esses imigrantes, né? Cinzas do Norte, órfãos do Eldorado, né? Cidade, Dois Irmãos famoso, né? Foi para o cinema também. Né? Dois Irmãos. Milton Ratum, contemporâneo. Premiado, hein? Olha, tá bom. São autores contemporâneos de grande valor, hein? Estão por aí. Autores já de sucesso garantido. Eu tenho 6 obras dele, né? As que estão por aqui todas, né? A Noite da Espera, muito recente, 2017, galera. Nós estamos falando da ficção, né? Modernista contemporânea, autores contemporâneos, né? Aí, Milton Ratum, Raduan Nassar, ainda está vivo. O nome, o sobrenome, olha aí, descendência árabe, né? Interior de São Paulo, Prêmio Camões, um prêmio recente, né? 2018, né? E muitos outros prêmios. Engraçado que ele escreveu o mínimo. São 2 romances pequenos e alguns contos, só. Pronto, não quer conversa. Ninguém sabe dele. Mexe com a crise existencial, né? A questão social, a questão política. O que mais chama atenção no Raduan é a prosa poética dele, né? Super atrativa. E muita intertextualidade, né? Esse é o detalhe mais curioso. Eu tenho a obra dele, todos os livrinhos, são poucos. A prosa dele é tão tensa, né? De intensa vibração, né? É o que a gente pode classificar da linguagem dele, né? Sempre surpreendente. Ele chama muita atenção nesse detalhe da surpresa, né? Da ficção dele. Foi levado para o cinema também, né? O Lavoura Arcaica foi levado para o cinema. Isso deslumbrou a gente. Um copo de cólera, isso foi uma pancada, um soco na cara do leitor, né? Um copo de cólera. Está aí o autor, Raduan Nassar, descendência árabe, assim como Milton Ratum. Né? Valeu, menino! Olha quem chegou aqui, mais um nome famoso, hein? Lígia Fagundes Telles, né? Prêmio Camões. Olha, só tem gente grande aqui nestas aulas, né, da literatura contemporânea, né? Muito famosa, faleceu recente, né? Contista, romancista. Toca na questão feminina. É o drama humano, o foco feminino, né? Onde ela vai misturando tudo. Questões sociais, amorosas. Lígia Fagundes Telles, galera, tá aí a autora. E faleceu, falta só atualizar aqui, né? Olha quem chegou aqui, tá vivo, hein? Dalton Trevisan.
é o famoso Vampiro de Curitiba. Que coisa, não é? O cara é meio vampiro, né? Ele mostra a violência curitibana do cotidiano de Curitiba. O negócio dele é o conto. Ele é o grande mestre do conto. São os microcontos, né? Nanocontos, contos minimalistas, pequenininho. Quando o conto começou no Brasil, era de 10, 15 páginas. Hoje é de uma linha. Sempre suspense. O conto é terrível, né? E ele, a professora, mas eu nunca ouvi falar, porque ele não dá entrevista, né? Esse é o problema. Ele é escondido, ele é invisível, né? Ele não quer conversa com... Tá aí o vampirão aí. Essa imagem interessante, o vampiro é ele, né? Não recebe visita, não quer papo, né? Não quer prêmio, não quer conversa, né? E esse apelido dele é o título de um livro dele, O Vampiro de Curitiba. O que mais chama atenção é isso aqui, né? Ele já está... Vamos para o Enem com ele, hein? Ele é muito original, né? É o maior contista do Brasil, é ele, né? Ganhando prêmios, mas nunca foi buscar, né? Mandam, mas ele mesmo não quer conversa, não. Eu tenho já uns 6, 7 livros dele. Pico na Veia. Interessante esse conto. Os contos são microcontos. Opa, chegou mais um de 1925. Rubem Fonseca. Prêmio Camões, hein? Olha aí o cara aí. É o maior prêmio da língua portuguesa, né? Ele é distribuído com brasileiros, portugueses, angolanos, moçambicanos, né? Também de Cabo Verde. E por aí vai. Um autor contemporâneo, né? Sempre mexendo com amoralidade e marginalização, né? São textos, né? De humor, de simplicidade, né? De grupos sociais. Ele vai muito nas classes, né? É muito realista, muito amado, muito lido. Professor, mas eu não conheço. Não, são contemporâneos. Não é fácil, os professores precisam tomar cuidado para divulgar esses autores, lógico, e suas obras. Assim como Trevisan, anonimato, não quer conversa. Por isso que você não ouve falar na pessoa dele, né? Do jeito do Dalton Trevisan, ele não quer conversa com ninguém. Raramente, eu vi pouquíssimas vezes o Rubem Fonseca na TV. Dalton Trevisan, nenhuma vez. É incrível, né? Se escondem, não quer conversa. Pelo menos uns 4 que a gente conhece. O Raduan Nassar, o Rubem Fonseca, mas o pior de todos é o Dalton Trevisan. Uma vez um paparazzi, né, um fotógrafo paparazzi, né, tocaiou a semana inteira, né, e conseguiu tirar uma foto dele, ele saindo da padaria. Interessante, né? Mas não dá entrevista, não tem conversa. Isso torna ainda a coisa mais vampiro, né? Mais interessante para divulgar. Terceirão, é um negócio curioso, né? Vamos ver quem tem mais aqui? Quem vem mais? Está aí uma caricatura terrível, né, dele, né? Muitos livros, né? Contos, romances, né? Crônicas. Eu tenho pelo menos 10 livros dele, né? O último é o Romance Morreu, só crônicas, né? Mas o maior sucesso dele é Feliz Ano Novo, de 1975. Ganhou várias vezes o Prêmio Jabuti. E tem 2 títulos de livros curiosos. O Selvagem da Ópera. Opa, Selvagem da Ópera, esse negócio todo. Lembra o quê, professor? O Guarani, do Alencar. O Seminarista, professor, o Seminarista não é do Bernardo Guimarães? É. Ele repete o título aqui, pancada, né? Prêmio é com ele mesmo.
Jabuti, Prêmio Camões, Prêmio Goethe, por aí vai. Né? Bom demais ele. Olha o João Ubaldo Ribeiro, simpatia em pessoa. Faleceu em 2014 agora, muito recente, né? O cara é bom de inglês, alemão, né? Francês, né? Foi jornalista muito famoso, né? O cara era demais, né? Bom demais. Viva o povo brasileiro! É o livro mais famoso dele, né? Mas tem outro também, foi até tema de escola de samba ele, né? Em 1987. Viva o povo brasileiro! Que título, né? Prêmio Camões. Ele, meu amigo, era com ele mesmo, né? E foi para a academia, claro, né? Mas o livro que fez mais sucesso junto ao público, né, foi o Sargento Getúlio. Foi adaptado para o cinema, hein? Sargento Getúlio. Bom demais mesmo. Naquele climão do Graciliano Ramos e do Guimarães Rosa, né? E tem um bem luxuriento, né? Bem assim, sensual, né? A Casa dos Budas Ditosos. Isso aqui ele deu um show, hein? É um romance sobre a luxúria, né? Muito sucesso. É uma série chamada Plenos Pecados, né? E o livro dele foi A Casa dos Budas Ditosos. Uma certa ironia, hein? Opa, chegou um amigo que eu entrevistei, Moacir Clia, falecido em 2011, muito recente, né? Gaúcho, médico, esteve conosco no Salip, né? Olha, galera, em 2006 ele esteve com a gente, né? Ele tem ascendência judaica, né? Escritor de muito humor, muito cronista, muito traduzido, muito famoso, né? Trabalha muito realismo mágico. Os contemporâneos trabalham muito isso, né? E também com alguns detalhes do judaísmo na obra dele, né? Coisa boa, Moacir Clia, né? Nossa, estivemos numa noitada maravilhosa aqui em Teresina, no Salão do Livro do Piauí. Está aqui, ele com o livro na mão, né? Aí a caricatura dele, né? Os Deuses de Raquel, muito famoso o livro. A mulher que escreveu a Bíblia, está vendo, todo o tempo assim, no rumo judaico, né? Os Vendilhões do Templo, olha aí, premiadíssimo ele, né? Muito bom mesmo. E olha quem chegou aqui e faleceu em 2004, né? Fernando Sabino, mineiro, famoso pelo humor, pela crítica, né? Os regionalismos dele, né? Todo mundo conheceu o Homem Nu, isso é interessante demais. O Grande Mentecapto, levado para o cinema, os dois livros, né? O Amor de Capitu, aí ele deu um show, né? De intertextualidade. O Amor de Capitu. Será que a Capitu amou mesmo? Olha, ela é muito polêmica, hein? Fernando Sabino, mineiro, muito irônico, né? Cronista, contista. E chegou um amigo do Salip aqui, que é o Cristóvão Teza, né? Maravilhoso, autor do Filho Eterno. É um livro lindíssimo, né? É um personagem que tem síndrome de Down, né? Isso aí me pegou em cheio, porque tem um netinho Down, né? E o livro dele é muito lido, muito amado. E tem um livro, O Professor. Olha, tudo a ver comigo aqui. 2014, O Professor. Consagrado, premiado, contemporâneo, né? Veio para o Salão do Livro já umas 2 vezes. Prêmio Machado de Assis, prêmio aqui, prêmio acolá. É incrível. Um grande escritor contemporâneo. Muito legal, muito bom. E aí vem as considerações finais do nosso encontro de hoje, né? Só coisa boa.
Os autores contemporâneos, né, focam a vida moderna nas grandes cidades, conflitos, né, anônimos e não anônimos. E o grande foco são os cronistas, né? O maior de todos, o Rubem Braga, o maior cronista que o Brasil já teve, e muitos outros. E o Piauí tem? Claro que tem, não é? Olha aí, o Cineas Santo, Rogério Nilton, Ribamar Garcia, Geraldo Borges, bons cronistas, né? Aqui do Piauí. E principalmente focando a cidade de Teresina. Flashes da vida piauiense. Né? Muito curioso, muito bom mesmo. Convido vocês para conhecerem os autores do Piauí contemporâneos, na ficção e na poesia. Olha, acho que vê se tem mais alguma coisa, olha aí, para a gente fechar. Mais nomes famosos aqui, né? Romancistas, né? Que vão manifestando aquela inquietação, né? Essa busca incessante da experimentação, né? A questão da inquietação intelectual, né? E a questão da sobrevivência da cultura mesmo. Né? Aí temos autores como Mário Prata, Paulo Lins, que esteve conosco em Salão de Livro aqui no Piauí, né? Teresina, Valença, o Fernando Veríssimo, Heitor Coni, Nélida Pinhon, Luiz Vilela, e aí pertinho da gente, ó, Ana Miranda, que esteve aqui, Márcio de Souza também, e no Piauí, ó, os bem contemporâneos, Enéas Barros, romancista, Otton Lustosa também. Olha, galera do Terceirão são os ficcionistas, né? Modernistas, contemporâneos, os bem próximos da gente. Valeu? Olha, Terceirão, até o nosso próximo encontro. Valeu, hein? Tchau, tchau.